Pessoal do segundão, vamos seguindo aqui. Peço desculpa pela interrupção, mas é que acabou a memória do celular, apaguei alguns vídeos, outras aulas e agora a gente pode continuar, beleza? Então, o tópico que eu ia dizer para vocês é a ideia de que a sociologia das empresas, elas pensam as próprias fábricas como organismos culturais. Então, ela tem uma certa mentalidade, tem um jeito, tem uma filosofia de operar dentro do mercado, dentro do comércio. Então, assim, qual que é o jeito de pensar, a mentalidade que aquela empresa tem, tá? Quem são os coordenadores, o que eles pensam, o que eles têm como prioridades, como estratégias. E como, assim, eles conseguem motivar os trabalhadores, ou formar a cabeça dos trabalhadores para eles, de alguma forma, se adequarem àquilo que a empresa espera deles, tá? Então, a sociologia da empresa, ela é uma área de estudo que procura também desenvolver esse aspecto, tá certo? E assim, é bastante interessante por quê? Porque é uma linha nova que até então a sociologia não se preocupou muito, ela é relativamente recente, tá certo? E inclusive tem poucos, dentro da sociologia, tem poucos estudos a esse respeito. Mas a gente pode considerar também o seguinte, essa sociologia da empresa, que foi criada nos anos 80, ela, se a gente contextualizar por que ela está sendo criada, a gente consegue entender alguns fenômenos históricos. Nos anos 80, pessoal, o chamado welfare state, ou estado de bem-estar social, que era um estado em que garantia que, mesmo dentro do capitalismo, o Estado tinha que garantir alguns direitos mínimos ao trabalhador, para que ele tivesse uma vida digna, minimamente digna, segura e pudesse, junto com a sua família, junto com o seu país, né, a comunidade que ele faz parte, crescer individualmente, socialmente, coletivamente. Então, quais são traços desse estado de bem-estar social que existiu até mais ou menos os anos 70, 80? A política de pleno emprego, o governo tentar fazer políticas para que todos possam ter empregos, uma aposentadoria, direito a sistemas de saúde universais, previdenciários, ou seja, tudo para o trabalhador ser amparado minimamente pelo Estado, tá? O Estado, de alguma forma, em parceria com as empresas, exigir com que não se pague um salário tão baixo e garantir o bom desenvolvimento dos trabalhadores. Só que qual que é o problema? O problema é assim, que quanto mais se gasta com trabalhadores, menor é o lucro da empresa. Os estados europeus, normalmente os europeus, que passaram por esse momento de estado de bem-estar social, essa política keynesiana econômica, eles começaram a sofrer um grande endividamento e a inflação começou a aumentar nesses países. Então o welfare state começou a ser muito criticado. Em seu lugar, o que se instalou no mundo? Se instalou a ideia de que o Estado tinha que participar menos nas decisões públicas, né, e deixar que o mercado se autorregulasse. Então, é o surgimento do neoliberalismo, ou seja, uma repaginação de como o liberalismo, o antigo liberalismo econômico e político, existiu. Então, a gente pode pensar que a sociologia da empresa está surgindo justamente quando, no âmbito mundial, os economistas, os líderes políticos, eles começam a dizer que o Estado tem que ter um papel menor e deixar com que as próprias empresas, o próprio mercado, regule a economia do mundo, o mercado mundial como um todo, tá? E aí, pessoal, o padrão de acumulação que era fordista, taylorista, que vocês já viram em geografia, em história, inclusive, que é a produção em massa, linhas de montagem, uma organização científica, racional da fábrica, ele começa a perder espaço para um novo modelo de organização das fábricas, que se chama toyotismo, tá? Que veio lá do Japão. E o toyotismo vai dizer o seguinte, que não se deve mais produzir em larga escala. Ou seja, porque se produz em larga escala, corre-se o risco de não vender e deixar o produto parado e ter um prejuízo com aquilo. Além disso, pessoal, o toyotismo vai dizer que o trabalhador ele agora não precisa mais ficar trabalhando só em determinado setor da fábrica. Daquela famosa esteira
do filme do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, que ele fica só apertando um parafuso. Na verdade, agora o trabalhador ele tem que ser deslocado por qualquer área no interior da empresa que faça com que ele se mantenha sempre ativo e ele possa ajudar em qualquer um dos setores. Bom, diante disso, a gente pode parar e pensar que assim, o trabalhador ele começa a ser multifuncional. Isso, pessoal, dentro da reestruturação, dentro da Toyotismo, se chama reestruturação produtiva, tá? Que, enfim, tenta flexibilizar o máximo possível a função do trabalhador. Então, o trabalhador ele não fica só num posto de trabalho, ele passa a ter vários dentro da mesma empresa, e essa empresa também começa a ter o máximo de ganho possível. Se antes você fabricava 1000 peças de motor, suponhamos, de carro, numa fábrica por dia, a partir de agora você vai fabricar só sob demanda. Você vai esperar a demanda ocorrer para poder fabricar num tempo curto, para não ter desperdício. E além do mais, o que eles pensam? Se você produz só sob encomenda, você não precisa também ficar desperdiçando. Você não precisa fabricar um monte de peça e quando for passar aquela peça pelo teste de qualidade, ele ser reprovado. Aquela peça ela tem que ter uma qualidade maior, ela não pode ser reprovada, então não pode ter erros dentro desse processo. Junto disso tudo que está ocorrendo, pessoal, a gente pode entender que é o período da terceira revolução industrial. Então, a automação, o maquinário que é empregado dentro da linha de produção, ele começa a ganhar mais força e o empregado ele começa o quê? A sair. Ele começa a ser demitido da empresa porque não precisa tanta gente assim trabalhando. Inclusive nas economias dos países industrializados, nos anos 80, a maioria do PIB da população economicamente ativa deixa de trabalhar no setor secundário e passa a ir para o setor terciário. Por quê? Porque as fábricas, que é do setor secundário, começam a mandar embora esses caras, esses trabalhadores. Então o que vai acontecer? Começa a ter também um desemprego em massa, tá certo? Bom, então diante disso, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a sociologia da empresa é um novo mecanismo para se tentar melhorar as relações sociais que existem dentro das fábricas, dentro dessas indústrias, e aumentar a produtividade e também a satisfação para quem produz e para quem que é o dono da empresa, tá certo? Só que tem grandes problemas em relação a isso. Por quê? Porque corre-se o risco de excluir o caráter de antagonismo das classes sociais. Então, suponhamos, se você produz, se você dá de lucro para o seu empregador, você dá por mês, suponhamos, 8.000 de lucro. 8.000. Desses 8.000, ele te paga um salário, suponhamos, de 3.000 reais. Tá? Ou seja, ele está ganhando mais a metade em cima de você. Se ele ganha mais a metade em cima de você, o seu salário vai ser em média esses 3.000 ao longo do ano. Ao longo do tempo você vai ficando lá, não vai oscilar muito. Mas ele vai ganhar, então, 5.000. Se ele ganha 5.000 em cima do seu trabalho, ele vai ganhar mais 5.000 em cima do trabalho do seu amigo, do seu companheiro. Ele vai ganhar 5.000 em cima da cabeça de cada um. É muito dinheiro. O que acontece se a gente colocar num panorama econômico? A desigualdade social ela começa a aumentar. Então, nem sempre a gente pode entender que o lucro ele é justamente dividido. Enfim, é claro que você pode ter participação nos lucros. Se a empresa vende mais, você ganha mais. Só que, proporcionalmente, o trabalhador recebe muito menos. E se o trabalhador não acordar cedo, não desempenhar a sua função, não tem um lucro exorbitante também, né, da grande burguesia mundial. Essa é uma das críticas que se coloca, certo? A sociologia da empresa também, eles vão dizer que a partir dos anos 80, novas formas de trabalho se colocam. Beleza. Então, só que é uma faca de dois gumes. Por exemplo, o trabalhador não precisa mais viver atrás de um computador e ter um trabalho criativo. Por exemplo, num escritório cheio de divisórias, cheio de papéis. Ele não precisa mais desempenhar esse cargo clássico. O cara trabalha, por exemplo, desenvolvendo aplicativos.
Com esse novo modelo de organização das empresas, das fábricas, das indústrias, etc., os grandes escritórios mundiais, o trabalhador ele pode trabalhar em casa, ele pode trabalhar num escritório, mas que seja um escritório mais convidativo, seja um escritório mais gostoso de estar. Então, por exemplo, é fácil a gente encontrar no YouTube algumas reportagens sobre quais são as condições de trabalho dos funcionários da Google espalhadas pelo mundo. Então, os caras têm patinete, os caras têm um mordomo, falam, o que o senhor quer agora para fazer as suas vontades? Para quê? Para a cabeça daquele desenvolvedor de aplicativos, de programas, esteja a todo momento sendo estimulada para desenvolver a sua imaginação. Se ele desenvolver a imaginação, ele consegue criar mais, ele consegue ser mais produtivo nesse aspecto. Esse é um aspecto positivo dessa nova reformulação das fábricas, que a sociologia da empresa ajuda. Mas também, pessoal, qual que é o grande problema? Se você pega fábricas de países pobres, na divisão internacional do trabalho que é pobre, você corre o risco também de muitas vezes ser um vendedor da Jequiti, ou um vendedor da Natura, de qualquer área, digamos assim, de uma empresa qualquer. Por quê? Porque o vendedor da Natura, ele não tem carteira assinada, ele trabalha de casa, mas assim, se ele não vender, ele também não ganha. Ele tem que usar o seu cartão, aliás, o seu telefone para poder fazer suas vendas. E assim, se ele fica doente, ele não tem toda a legislação trabalhista a serviço dele. Bom, então isso é muito fácil para o grande dono da empresa. Por exemplo, o Jequiti, por exemplo, a Natura, que você vai vender em casa. E você só vai ter um salário garantido à medida que você vender bastante. Se você não vender, você não ganha. Então, é bem diferente, por exemplo, de uma loja num shopping, em algum shopping center, que vende os mesmos produtos. Ali, o trabalhador, ele tem que vender. Claro, a empresa precisa que ele venda. Mas, se ele não vender, de qualquer forma, a legislação trabalhista e os direitos trabalhistas estão a favor dele. Então, enfim, é uma faca de dois gumes, tá certo? E, afora isso, a gente pode considerar também o seguinte: em que medida, vamos supor, a gente pega uma empresa que pague para os seus funcionários metade da matrícula e da mensalidade de uma determinada academia da cidade, essas parcerias, esses convênios. A empresa, ela está dando para o funcionário uma forma de ter um bem-estar maior, de cuidar da saúde. Isso é totalmente positivo, eu concordo muito bem. Só que assim, em que medida a empresa está agindo eticamente e querendo o bem-estar do seu indivíduo? A empresa, muitas vezes, ela não está afim do bem-estar do indivíduo, mas ela está querendo que o indivíduo, tendo fora do horário de trabalho, tenha uma vida melhor, descanse bem, tenha uma vida emocional boa, para quando ele estiver lá dentro trabalhando, ele ser mais produtivo. Então, em última instância, a empresa não está pensando no trabalhador, mas está pensando nela. Por quê? Porque se ela investe no trabalhador, o trabalhador vai falar assim, opa, agora eu posso produzir mais. Então ele vai lá e produz mais. Em última instância, quem está ganhando é a empresa. O trabalhador pode ganhar por consequência, mas ele não está sendo como o privilegiado da história. Ele está sendo, naquele momento, ele está jogando o que a empresa quer, né? Do jeito que a empresa quer. Tá certo? Então ele está, de alguma forma, ela está ganhando. Se dentro de uma cidade a empresa vai lá, abre um laboratório de informática e começa a ensinar jovens carentes a inclusão digital. Isso é totalmente positivo também, mas se no fundo a empresa quiser pegar esses jovens do futuro e trazer para dentro dela para poder ganhar com a produtividade desse jovem, está investindo então no trabalhador para no futuro colher esses frutos. Não está dando uma devolutiva para a sociedade, mas está fazendo na verdade um investimento para ela colher no futuro. Tá certo? Bom, então essas são algumas considerações para a gente pensar. É um tema novo na sociologia, mas vale a pena a gente refletir sobre seus limites e possibilidades, tá certo?
Então, pessoal, o que, que eu quero? Quero que, como atividade dessa aula, vocês façam aqui, ó, na página 8, os 4 exercícios propostos da apostila. Tá certo? Página 8, os 4 exercícios. Então, quando a gente voltar da quarentena, a gente debate, faz um apanhado de tudo isso que a gente viu por aqui. Beleza? Abração, segundão. Boa quarentena.